Olá, meus amigos, aqui é o Arthur do canal WebGraph novamente. Vou trazer para vocês aqui um tutorial de como modelar uma maçã. Esse tutorial a gente não vai ainda se focar na texturização dessa maçã, vou deixar isso para um próximo tutorial. Então a gente vai aprender a fazer o formato dela, né? De acordo com algumas referências que eu estou mostrando aqui para vocês. Sempre que você for modelar alguma coisa do mundo real, principalmente, procure imagens de referência, porque elas te ajudam a ter uma noção física melhor, né? Então, as maçãs, por exemplo, elas têm alguns formatos de acordo com a espécie da maçã. Essa daqui, por exemplo, eu creio que é uma maçã argentina, né? A maçã Fuji, essa daqui é um pouco mais arredondada, né? A Gala também é um pouco mais bicudinha. Então, tem várias espécies de maçãs aí. Quando você for modelar, você tem que se basear em alguma coisa assim. Bom, para mexer com a maçã, a gente vai abrir aqui o Blender, né? E nós vamos deletar esse cubo que vem aí por padrão, a gente não vai usar ele. E a gente vai inserir uma esfera. Vou dar um Shift A, e vou usar uma UV Sphere. Vou deixar no tamanho padrão. Só que o que eu vou fazer aqui, eu vou reduzir aqui a quantidade de segmentos. É importante você não movimentar ela, não fazer nenhuma rotação, nada, só inserir, porque senão esse painel ele some, ok? Então eu vou diminuir a quantidade de segmentos aqui para uns 8, 9, alguma coisa assim, vou colocar 8. E a quantidade de anéis eu vou colocar acho que 8 também, na verdade uns 12 melhor, certo? Então é isso que vai ficar por enquanto. Nós estamos começando essa maçã com poucos polígonos, porque a gente vai trabalhar no low poly, né, uma técnica bem utilizada, para depois chegar no resultado final, ok? Beleza, então tá aí tudo selecionado. Agora eu vou para o modo de edição, apertando Tab aqui no teclado. Vou ativar aqui meu Screencast para vocês visualizarem as teclas. Então vou apertar Tab aqui, entrei no modo de edição, ok? Bom, a maçã, se vocês conseguirem aqui visualizar, deixa eu abrir aqui. Ela tem essa parte aqui, ela entra, ela afunda, né? Tanto aqui quanto embaixo. Embaixo afunda um pouco menos. Mas aqui, olhando de lado, dá pra gente ver, ela tem uma espécie de uma curvinha, tá vendo? Então essa curvinha que a gente tem que reproduzir ali para dar um formato da maçã mais parecido. Como que a gente faz isso? Como a gente está trabalhando em baixa contagem de polígonos, a gente vai usar aqui, eu dei um A para desselecionar tudo. No modo vértice, eu vou pegar o vértice do meio ali, ó. Peguei esse vértice do meio e eu vou fazer esse vértice afundar em Z. Mas não simplesmente, eu vou aqui ativar essa funcionalidade chamada Proportional Editing nessa opção Connected. O que essa funcionalidade faz? Ela faz com que na hora que eu for mexer esse objeto, por exemplo, em Z ou outro eixo, ele vai afetar os vértices ao redor também, né, de acordo com aí um fall-off, um limiar. Então, se eu der um G, por exemplo, e mexer em Z, G, Z. Vocês estão vendo que tem uma rodinha aqui, ó? Se eu usar a rodinha do mouse, o wheel do mouse aqui, eu posso diminuir a área de atuação dessa ferramenta. Vou diminuir ou aumentar. Então, eu vou descer bastante aqui. Primeiro, para fazer o buraquinho. Depois, vou dar outro G, Z. E agora, eu vou descer, gerar um pouquinho mais tudo aqui. Ok? Então, com isso eu fiz lá o que seria o buraquinho da maçã, né? E aí ela já começa a assumir a forma de uma maçã. Do jeito que estava, parecia mais uma laranja, né? Redondinho de tudo. Bom, o que mais? A gente vai pegar aqui a de baixo e fazer a mesma coisa. Pega aí o vértice de baixo, vou dar um GZ, diminuindo bastante o fall-off também, aqui, né?
para ele dar essa reentrância ali. Depois eu dou mais um GZ para agora, no caso, subir um pouquinho tudo, né? E é isso aí, eu já tenho o formato basicamente da maçã. Só que a maçã ela afina um pouquinho aqui embaixo, né? A Fuji um pouco menos, mas a maioria delas afina. Então o que eu vou fazer? Eu já estou com o meu, eu voltei para o modo de edição, né? Estou com o meu vértice selecionado, vou dar um Ctrl mais aqui. Eu vou aplicar uma escala. Vou aplicar uma escala S, né? Vou aumentar um pouquinho aqui o fall off, ó. Vou aplicar uma escala. E aí, então, se vocês olharem de lado, está parecendo mais com uma maçã, né? Quem quiser, talvez, deixar ela um pouquinho mais achatada, pode mexer em Z, talvez um pouquinho mais achatada. Como a gente viu ali, tem formatos de maçã diversos, né? Essa que eu estou modelando vai ficar um pouquinho mais parecida entre a Gala e a Fuji, ok? Beleza, então a gente já modelou a parte básica aqui, só que está extremamente low poly, né? Essa maçã aqui. O que a gente vai fazer agora? Sair do modo de edição. Eu vou deixar o shading disso aqui como smooth, aqui do lado esquerdo. Já fica um pouquinho melhor. E agora eu vou aplicar uma modifier aqui chamada Subdivision Surface. O que essa modifier faz? Ela pega os vértices que a gente tinha e vai dar uma suavizada neles. Eu vou colocar aqui 3 iterações. Aí, então a gente tem aí o formato da maçã basicamente pronto, né? Só que está muito perfeita essa maçã. Daqui a pouco a gente vai ver como modificar um pouquinho dela. Só para a gente visualizar um pouquinho e ter a noção do que vai ser essa maçã, eu vou dar um N aqui no teclado e vou abrir aqui essa seção aqui, ó, Shading. Se a de vocês estiver fechada, abre, coloca Match Cap. Esse Match Cap é algumas texturas prontas que o Blender dá para a gente ter uma noção de como vai se comportar o objeto. Para a maçã a gente pode usar ou essa daqui ou essa daqui. A gente tem uma noção legal. Essa daqui tem uma noção razoável. E essa aqui também. Ó. Aí, já fica mais bonito, né? Parece uma maçã já mesmo. Bom, o que falta a gente fazer? O cabinho aqui, né? Vamos pegar um exemplo lá. Ó. O cabinho, vocês podem ver que ele é compridinho e engrossa na ponta. Então a gente vai fazer esse cabinho aí. A gente não vai fazer com folhinho a nossa maçã, vai fazer só com o cabinho. Então antes de eu mexer no formato da maçã para deixar mais aí um pouco menos perfeito, né? Essa maçã está muito redondinha, muito perfeita. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o modo de edição. Eu vou desativar um pouquinho a minha modifier, clicando no olho aqui, ó. Volto lá para o modo de edição, Tab, né? E eu vou selecionar esse vértice de cima aqui, ó. Talvez pode dar um pouquinho de trabalho para selecionar, dar um zoom, ou vai para o modo Z aqui, wireframe, fica mais fácil às vezes. Eu vou selecionar ele e eu vou fazer o meu cursor, que é usado para mostrar onde surgem os objetos. Eu vou mover meu cursor para lá. Como que eu faço isso? Shift S, Cursor to Selected, ok? Então, meu cursor está exatamente naquele ponto central ali do vértice. E agora a gente vai utilizar aqui um cilindro. A gente pode usar um cilindro ou um circle, na verdade. Eu vou usar um circle, vai melhor porque já fica com faces a menos aí. Então, vou dar um Shift A, Circle, procura aí Circle. O Circle veio muito grande, então você tem que vir aqui, ó. Primeira coisa, diminui esse tanto de vértice aqui para uns 6, mais ou menos. O raio a gente vai diminuir bastante aqui. Eu vou colocar o Fill Type como Triangle Fan. Como eu não estou enxergando ele ali agora, eu vou dar um Z para enxergar. Está muito grande ainda, né? Ó. Então vamos diminuir o raio mais um pouco aqui.
Eu coloquei só com 6 vértices aqui, gente, porque como a gente vai aplicar aquela modifier Subdivision Surface depois, ela vai adicionar vértices para a gente, não tem necessidade de colocar muitos, senão ela, na hora que ela adicionar vai ficar extremamente pesado isso, beleza? Então, eu tenho aqui esse Triangle Fan, vou para o modo de faces aqui, ó, ele já vai estar selecionado, e agora eu vou fazer a extrusão, fazer uma extrusão e fiz a extrusão aqui. Essa extrusão, vou dar um Z agora para a gente voltar a visualizar ele aqui. Ó. Fiz a extrusão, né? O cabinho da maçã costuma entortar um pouquinho para um lado, então eu vou fazer ele entortar um pouquinho aqui. Ixi. Ah, sim. Eu estou com o Proportional Editing ligado ainda, então na hora que eu ligo aqui o G, né? O que está acontecendo? Ele está mexendo tudo, tá vendo? Eu tenho que usar a rodinha do mouse ou desativar o Proportional Editing lá. Então vou mexer só um pouquinho aqui em X, fazer outra extrusão. Vou mexer mais um pouquinho assim. Importante você fazer um pouquinho torto mesmo, para dar mais naturalidade. A natureza não é tão perfeita como a gente gostaria. Dá uma giradinha no cabo, com R, né? E agora, para finalizar, eu vou subir mais um pouco o E aqui e vou começar agora a fazer uma escala. Fazer mais um E, bem pouquinho agora. Vou fazer aqui o que seria aquela pontinha do cabo, tá certo? Fiz mais uma extrusão, ó. Aqui eu vou escalar um pouquinho negativo. Para completar, vou pegar esse vértice de cima ali, pegar no modo vértice, né? E mover ele um pouquinho Z aqui, ó, ficar mais arredondado um pouco, tá certo? Então, se você quiser, depois você pode copiar. Tem vários tipos de cabo, tem uns cabos que dá uma pontinha, né? Aquela pontinha mais furadinha, né? Esse aqui, por exemplo, é mais furadinho um pouco. Quem quiser fazer, pode fazer também. Eu vou fazer, vamos dar um GZ aqui no meu. Então, eu vou dar um GZ e vou escalar aqui um pouquinho mais aqui. Aí ele vai formar uma espécie de um biquinho ali. Vou dar mais um GZ um pouquinho. Ele vai formar uma espécie de um biquinho ali na hora que eu aplicar a minha Subdivision Surface. Vamos dar uma olhada como vai ficar o resultado final. Só clicar de volta no olhinho ali, ó. Aí, ficou o nosso cabinho bem legal. Ok? Beleza. Então, tá aí a nossa maçã com o cabinho legal. O que eu vou fazer agora é só tirar um pouquinho dessa perfeição da maçã. Para fazer isso, eu vou aplicar essa modifier aqui, ó, porque por enquanto ela é uma modifier, ela não afetou diretamente as faces ali. Se a gente der um apply, agora o objeto realmente virou uma maçã ali, já está. Se eu vou para um edit mode aqui, ele vai aparecer todos os vértices, né? A gente vai entrar no modo aqui chamado Sculpt Mode. Esse modo de Sculpt, ele vai alterar a malha como se você estivesse pintando nela. Tem vários pincéis aqui. Nesse caso aqui eu vou usar o pincel padrão, que é o Draw, Sculpt Draw. Okay? Uma coisa que é interessante, a gente diminuir o Strength aqui. Está aparecendo STR, mas Strength. Diminuir para 0.1, porque senão ele fica muito forte. Bom, e aí a gente vai começar a meio que pintar. Tem duas formas de funcionar esse modo aqui. Se você apertar o botão esquerdo, você vai estar fazendo uma elevação. Se eu olhar de lado, vocês vão ver que levou aqui, ó, um pouquinho. Está um pouco fraco, né, o efeito, mas se eu usar Ctrl junto com o botão esquerdo, eu vou estar afundando. Um outro detalhe que vocês estão vendo é que ele está fazendo aqui do outro lado, né? Então a gente vai desativar essa opção aqui, ó, Symmetry Lock, desativa.
ok? Talvez ficou um pouquinho fraco, vou jogar para um 0,2 aqui. Aí a gente vai fazer algumas alterações aí. Meu pincel acho que está muito pequeno, vou dar um F, aumento o tamanho dele, certo? Eu vou usar Ctrl aqui, ó, para dar uma afundadinha nesse pedaço, uma afundadinha ali, embaixo. Eu vou fazer aqui as entradinhas, né? Isso serve não só para maçã, você pode fazer um tomate, depois uma pera, né? Aí, vai que deu um formato mais legalzinho para nosso. E você pode dar uma extrapolada, você pode dar um F maior aqui, pegar, por exemplo, uma parte dessa aqui e dar uma entortadinha nela. Aí, ficou um pouquinho torta a maçã. Faz a mesma coisa do outro lado aqui, ó. De outro lado. Enfim, dá uma trabalhada aí na sua maçã para deixar ela mais natural. Maçã no mundo real não é perfeitamente redonda, né? Toma cuidado para não exagerar. Qualquer coisa dá um Ctrl Z aí, né? E aí, tá aí a minha maçã, bem mais natural, né? Fiz ali as partes lá de baixo. Se quiser fazer um pouco mais as de cima também, né? Aí vai da sua criatividade, ok? Uma coisa que talvez ficou faltando, a gente trabalha isso mais na texturização, seria fazer aquele fundinho ali, né, que a maçã tem um fundinho mais escuro, e aqui embaixo tem aquela partezinha escura também. Isso você pode trabalhar na texturização, né? Se quiser deixar também esse furo aqui mais afundadinho, a gente pode pegar aqui o vértice. Vai dar um pouquinho de trabalho de enxergar ele agora, né? Mas ele está bem ali, ó. Consegui pegar. Você pode pegar esse vértice e afundar ele aqui em Z. Um pouquinho, ó. Você pode usar o Proportional Editing. Afundar um pouquinho mais se quiser, né? Mas o ideal mesmo é a gente ter feito isso antes de aplicar Modifier, tá ok? Mas acho que ficou legal. Tem maçãs que não é tão proeminente aquele furinho. Então é isso aí, gente. A maçã está modelada, né? Você pode usar o Matcap para ter uma noção. O ideal depois é você colocar um material para o cabo, diferente do material para a maçã, né? Para o corpo da maçã aqui. Mas é isso aí. Depois a gente vai fazer um tutorial de como texturizar essa maçã. Aí já envolve o mapeamento, beleza? Então é isso aí. Grande abraço.